Então vamos começar aqui, né, pessoal? Lembrando vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Vamos começar aqui nossa aula com o sexto Reg 3. Pessoal, essa aula a gente deu um início, né, nela na aula do dia 12, no sábado. Foi sábado letivo e tivemos aula. Nós trabalhamos aqui o tema o surgimento da humanidade, ok? Paramos aqui no início da correção dessa atividade. Então vamos avançando aqui. Só pedir para vocês seguirem o meu canal, Professor Edivaldo História, fazendo aquela mesma reza do YouTube, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho, né? É a reza do YouTube. E também a mesma reza do YouTube aqui para o canal do Professor Dimas, pessoal. Parte dos conteúdos das nossas aulas são tiradas do conteúdo dos vídeos dele, ok? E ele traz ótimos vídeos aí, sempre fazendo a correção das atividades, o que pode ser útil para vocês, porque ele coloca a correção das atividades com antecedência. Então você sempre vai encontrar lá a correção que você precisa na hora que você for fazer atividade. Aí você segue aquilo lá como uma referência, mas vai fazer a atividade com as suas palavras, né? Da sua forma, ok? Falamos aqui sobre o surgimento do homem, falamos sobre o criacionismo, né? O evolucionismo, okay? Falamos sobre os períodos da pré-história, falamos do paleolítico, do neolítico, da idade dos metais, né? Da arte rupestre, tudo isso foi falado. A migração do continente africano para outras regiões, né, do globo, inclusive chegando até a América. E nós paramos aqui na correção das atividades, ok? Então vamos lá na questão 1. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico, pessoal, como a gente viu, ele é conhecido como o período da Pedra Lascada. Então, o Paleolítico ele vai ser a primeira parte do que a gente chama de pré-história, né? O Paleolítico ele vai ter o seu início com a formação, né, com a criação da primeira ferramenta, né? Por isso que é chamado de período de idade da pedra lascada, porque a tecnologia para fazer ferramentas nesse período era uma tecnologia muito arcaica, muito primitiva ainda, né? Mas vai ter início aí com a formação da primeira ferramenta, provavelmente nem pelo ser humano ainda, não existia ainda a espécie humana. A primeira ferramenta ela surgiu através da ação do Homo habilis, né? Que já fazia ferramentas para ajudar ele nos processos do dia a dia, ferramentas para esmagar, para cortar, para furar, né? Essas ferramentas que ele fazia com base em materiais que ele encontrava na natureza mesmo, rocha, ossos, né? Pedaços de madeira, tudo isso que ele poderia usar para ajudá-lo no processo de caça, no processo de quebra de um alimento, né? E tudo assim. E o Paleolítico ele vai terminar com a criação da agricultura, né? Que vai mudar completamente o sistema de vida do ser humano. Antes o ser humano era nômade, né? O ser humano que eu falo é a espécie hominídea, né? Os hominídeos, do qual o ser humano que é o gênero que vai dar origem aos seres humanos, né? Os hominídeos eles surgem dos primatas e dos hominídeos surgem a espécie humana, né? E antes os hominídeos eram nômades, né? Tinham que ficar migrando de uma região a outra em busca de recursos, de alimentos. E a partir da agricultura eles puderam se estabelecer em um só lugar, né? Sem a necessidade de ficar mudando de uma região a outra, né? Eles desenvolveram a agricultura e todo o alimento que eles precisavam eles poderiam extrair de um mesmo território, né? Plantando e colhendo. Também vai ser durante o Neolítico, após a invenção da agricultura, né, que vai surgir também a criação dos animais. Então o homem ele deixa de ser nômade e se torna sedentário. Nômade é aquele que anda de um lugar a outro em busca de recursos. O sedentário é aquele que se fixa em um único lugar e passa a vida inteira explorando, né, aquele território, plantando e colhendo, praticando a agricultura, ok? E aí a gente tem que fazer a diferença de uma para outra, né, do período paleolítico para o período neolítico.
como a gente pode diferenciar aqui as principais características entre o Paleolítico e o Neolítico? O que vocês podem estar respondendo aí? Ó? Podem responder Eu algo? posso? Pode falar primeiro. No Paleolítico, os indivíduos aprenderam a caçar usando lanças e pedras, a coletar os frutos das árvores, a fazer ferramentas, batendo uma pedra na outra, e eram nômades. Já no Neolítico, os seres humanos descobriram que podiam plantar seu próprio alimento e domesticar animais. Foi nessa época também que a humanidade passou a dominar o fogo, aprendendo como fazê-lo, além de aprender a polir uma pedra na outra, e passou a ser sedentário. Excelente resposta, Mariane. É isso mesmo. Pessoal, tudo que a Mariane falou aí é verdade, tá bom? Só um detalhezinho que você poderia corrigir, Mariane. O fogo, ele foi descoberto na primeira fase, no Paleolítico já, tá bom? Os primeiros contatos com fogo não foram feitos nem pela espécie humana, foram feitos pelos ancestrais do ser humano, né? Mas todo o resto está bem completo, tá até mais completo que a minha resposta aqui, tá bom? Esse destaque aí ao fogo. Por quê? Porque o fogo ele foi importante para o desenvolvimento do nosso cognitivo, né? Para o nosso cérebro crescer, ficar maior do que o das outras espécies. Porque quando a gente cozinha um alimento, a gente consegue absorver mais energia dele do que se ele tivesse cru. E essa energia extra, ela passa a ser revertida para manter o nosso cérebro funcionando. Dizem que cerca de 50% de toda a energia que o nosso corpo gasta é usada para manter o cérebro funcionando, né? O cérebro ele gasta mais energia até que o coração, para a gente ter uma noção. Então o fogo ele foi muito importante nesse processo aí. Mas que ótima resposta, é isso aí mesmo, Mariane. Tá ótimo. Mais alguém quer compartilhar a resposta aí com a gente? Não? Então, pessoal, vocês podem Não. beleza. Vocês podem responder algo assim também, ó. No Paleolítico, os grupos humanos eram nômades e viviam da caça e da coleta, né? E no Neolítico, o homem começa a praticar a agricultura e a criar animais, se tornando sedentário, ok? Se você colocasse só assim também, ó, no Paleolítico, os homens eram nômades e no Neolítico, o homem é sedentário. Também estaria certo, né? Para você apontar as diferenças, ok? Essa resposta da Mariane aí ficou completíssima. É isso aí mesmo. Vamos lá. Agora a questão 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Qual período? Período paleolítico, né? Para quais atividades eles, os hominídeos, usavam o fogo? Usavam, pessoal. Alguém quer responder aí também? Eu Pode falar. posso falar? Sim, Para cozinhar, afugentar animais, fazer armas, iluminar as cavernas e se aquecer. isso aí, correto. Quer falar também, Evelyn? O meu eu coloquei assim: cozinhar, afugentar animais, fazer armas, iluminar as cavernas e aquecerem. Tá certo. Correto também. Isso aí. Né, pessoal? Também coloquei alguma coisa mais ou menos assim, ó. Iluminar a noite, né? Que iluminando você consegue ver até um predador chegando perto, né? Você consegue se preparar para um ataque. Para se aquecer contra o frio, afugentar animais, né? E cozinhar alimentos. É bem isso aí que vocês colocaram que eu coloquei também. É isso aí, tá correto, pessoal. Continuando, a questão 3. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos, né? Explique o que diz cada uma das teorias. Aí a gente vai ter a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. Sobre a teoria do criacionismo, pessoal, o que vocês colocaram aí? Posso? Pode? Todas as histórias têm algo em comum. Partem do princípio que somos criados por um ser místico ou transcendente. Isso aí, correto. Alguém mais quer compartilhar? Alguém colocou diferente? Coloquei igual. Beleza. É isso, né? Eu coloquei assim, ó. O criacionismo é baseado na fé
da criação divina do homem. Ou seja, é a crença, né, de que um Deus, de que uma divindade, um ser transcendente, né, como foi mencionado aí, é o responsável pela criação da nossa espécie, criação da humanidade. É isso aí. E aqui é a questão B, né? O evolucionismo. O que vocês colocaram aí sobre o evolucionismo, pessoal? Posso? Sim, sim. Os seres vivos que não se adaptam ao ambiente morrem e os que conseguem se adaptar sobrevivem e se reproduzem, levando seus genes adiante. Isso mesmo, correto. Alguém colocou diferente? Posso falar o meu? Sim, com certeza. Posso falar o meu? Pode, pode. Acredita que com a multiplicação daquela é comum que ocorram mutações que geram novas características que podem beneficiar aquela espécie e fazer uma evolução. Exatamente. É isso mesmo. É aquela ideia, né, pessoal? Aquele que consegue se alimentar melhor, a característica que ajuda ele a se alimentar, que ajuda ele a sobreviver, ele vai ter mais força, vai ter mais saúde, vai ter mais chance de se reproduzir, de ter filhos, né? E essas características que lhe ajudaram a sobreviver vão ser passadas a seus descendentes. Quando a gente coloca isso dentro de um contexto de milhares de anos, essa perpetuação dessas características vão gerando mutações, né? Vão gerando transformações na fisionomia, né? Na estrutura física, nos sentidos, né? No contexto geral, né? Da formação daquela espécie. Ou seja, uma espécie, através dessas mutações, ela vai dando origem a novas espécies, né? Por esse processo de adaptação. Então essas respostas aí estão todas corretas. Eu coloquei algo assim, ó. Afirma que o homem era resultado de uma longa evolução que começou com os hominídeos até chegar o Homo sapiens. Os hominídeos, né, que são uma das vertentes do gênero dos primatas, né, que inclusive abarca os macacos, os símios. Ok? É isso aí. Eu coloquei não, né? Isso aqui foi uma parte, um recorte que eu tirei lá do conteúdo do professor Dimas. Mas é isso aí, está correto. A questão 4. A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Las Caux. Explique o que os homens costumavam representar nessas pinturas. Olha só, a gente tem aqui essa imagem, né? A gente vê a representação de alguns animais. A gente vê, pessoal, nessas pinturas rupestres, que são a primeira forma de arte que é feita pelo ser humano, né, pela humanidade, considerado o primeiro estilo artístico que foi criado. Ele vai representar o cotidiano do ser humano, a visão de mundo que esses primeiros humanos, né, primeiros agrupamentos humanos, tinham sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a vida, né? A gente vai ver muitas atividades cotidianas representando os próprios humanos, né? Algumas representando os animais. Acredita-se que essa constância na representação de animais leva a crer, né, que eles atribuíam significados religiosos, significados divinos, né, à figura, ao símbolo desses animais, né? E também a representação principalmente de caças, de caçadas, né? Que era um momento muito importante para a garantia da sobrevivência e também era bem decisivo, né? Porque dentro de um processo de caçada, uma falta de planejamento, um erro dentro da caçada pode custar a vida, né, daquela pessoa que está no grupo, né? Então é um momento muito decisivo e muito venerado, muito centrado aí, um dos principais temas, né, que são abordados aí dentro das pinturas rupestres, ok? Alguém quer falar o que respondeu aqui na questão 4? Pode sim. Animais, pescas, pessoas e seu cotidiano. Isso mesmo. Tá correto. Posso falar o meu? Pode sim. Representa seu cotidiano e rituais e algum tipo de contagem numérica.
representa o cotidiano. Essa contagem numérica aí, eu não sei de que forma que você estava querendo se expressar, mas, mas pode ser também, né? Pode ser também, dependendo da pintura. A gente vê que tem certas pinturas que trazem traços, que trazem símbolos, né? Que hoje em dia não podem ser decifrados. É uma cultura, uma forma de representação de uma mensagem, né? Que se perdeu para nós que vivemos na atualidade, né? Mas pode ser sim que esteja representando uma forma de contagem numérica, sim, né? Tá correto, é isso aí. Eu coloquei que representavam o seu dia a dia, né? Animais, eventos como caçadas, dentre outras coisas. Aqui a questão 5. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, sobre a evolução humana, ok? Então vamos lá aqui na segunda coluna. O continente de onde teriam surgido os primeiros hominídeos. Qual que vocês acham que é? Você sabe, Mariane? Eu coloquei aqui, Qual você colocou? letra D, Isso mesmo. na primeira. Isso mesmo, né? O continente onde surgiram os primeiros hominídeos foi a África, né? A letra D. Vamos lá. O nome científico da espécie humana. O que vocês colocaram? Homo sapiens sapiens. Isso mesmo, né? Seria aqui a letra C. Isso aí. Então já foi a letra D, a África, e a letra C, Homo sapiens sapiens, né? Então vamos continuando aí. O modo de vida que migra constantemente e não tem moradia fixa. Qual que vocês Letra A, nômade. Isso mesmo, correto. Isso aí. Seguindo. Naturalista que desenvolveu a teoria sobre a evolução. Qual que é? Letra E, Darwin. Letra E, Darwin. Isso mesmo. E agora? Grupo no qual estão inseridos homens e macacos. Sobrou duas, né? Primata e sedentário. Qual que é o Primata. grupo? Primata? É. Isso mesmo, primata. E o último, né, por eliminação, modo de vida daqueles que se fixam em um determinado território. Seria Sedentário. isso mesmo, sedentário, letra B. E aí a gente associou a primeira coluna com a segunda coluna. Então é essa a ordem, tá bom, pessoal? DCA EFB, ok? Isso aí, pessoal. Essa aula vai estar disponível no nosso canal, Professor Edivaldo História. Vocês podem seguir lá. Podem seguir também o canal do Professor Dimas Antônio, né? Ele vai estar sempre trazendo conteúdos importantes aí para vocês. E é isso aí, fechamos a correção da semana 3 do PET 2. Agora vamos passar aqui a correção da semana 4 do PET 2, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Sobre esse tema, vocês têm alguma dúvida? Não. 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 Beleza, então tá bom. Só colocar para apresentar aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá, pessoal. O tema da semana 4 é a chegada dos primeiros homens à América, tá bom? Então vamos avançar aqui. Mais uma vez aquela reza do YouTube, né? Vão lá no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toda aquela novela. Aqui também o professor Dimas Antônio, mais uma vez. No começo de todo slide eu coloco esse slide aqui para vocês estarem atentos aí. Ok, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre povoamento do continente americano é que a espécie humana, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, né, vai surgir no continente africano. Na verdade, todo o gênero hominídeo, né,
vai surgir aqui, ó, no continente africano, ok? E a partir do continente africano, ele vai ocupar, ele vai povoar novos territórios, ok? Vai sair daqui do continente africano o Homo erectus, vai chegar aqui nessa região dando origem ao Homo ergaster, né? Indo aqui para a região da Europa vai dar origem ao Homo de Neandertal, né? Aqui na África vai surgir o Homo sapiens, né? Que vai migrar aqui para essa mesma região, vai inclusive encontrar aqui com o Homo de Neandertal, né? Vai se relacionar com o Homo de Neandertal. Vai ocorrer uma expansão também aqui para outros territórios, inclusive desses territórios aí vão surgir as rotas que vão levar para a América. Uma das rotas vai seguir o caminho da Sibéria, né? E a outra rota vai chegar aqui, ó, pelo caminho da Finlândia, né? Da Polinésia, chegando aqui à região da Oceania e em pequenas embarcações chegar até a América. A gente tem que pensar que nesse período aqui, ó, onde ocorreu a chegada dos primeiros homens à América, o planeta Terra estava passando por um período que a gente chama de glaciação, né? Que nada mais é do que a Era do Gelo. Vocês já viram o filme da Era do Gelo? Já vi todos. Pois é. O que a Terra estava vivendo nesse período era um período tipo aquilo lá que é representado no filme da Era do Gelo, né? Era um período onde a Terra estava mais fria e grande parte das águas dos oceanos estavam congeladas em geleiras que ficavam nos polos, né? Principalmente aqui no Ártico, ok? Existe uma grande zona de água congelada aqui no Ártico, e isso gerava o quê? Gerava com que as águas do oceano estivessem em níveis mais baixos, as águas estivessem mais baixas, né? Isso gerava o quê? Gerava um maior espaço de terra, né, dentro das regiões continentais aqui. Por exemplo, grande parte... Pessoal, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Vinícius. Ok. Isso aí. Pessoal, eu coloquei presença aqui, ó, só confirmando novamente. Para Evelyn, para Helena, para o Henrique, para Isabelle, para o Marcos, para Mariane e para o Vinícius. Teve alguém que eu esqueci? Não? Não. Ah, A Gabriele. a Gabriele, é mesmo. É Gabriele Longatti Fernandes Silva? Deixa eu salvar aqui. Beleza. Então tá bom, agora tá todo mundo presente. Então, pessoal, era uma época em que os oceanos estavam mais baixos. Portanto, regiões hoje que estão submersas, nesse período aqui, ó, eram solo firme, né? Inclusive existem muitos sítios arqueológicos, né, que trazem informações muito importantes para o conhecimento histórico. Ó, a Luana entrou agora também. Oi, Luana. Boa tarde. Boa Oi. tarde. Teve algum problema com a internet? Sim. Tá bom, é Luana Maíra da Silva Amaral, né? Sim. Ok, coloquei a sua presença aqui. Então, continuando aqui, galerinha. Muitas regiões, né, que poderiam ser sítios arqueológicos, poderiam trazer informações importantes aí para o conhecimento do ser humano do seu passado, né? Elas não podem ser estudadas porque o nível das águas subiu com o fim da Era do Gelo, né? E essas regiões que antes eram terra firme passaram a ficar submersas, né? É o caso dos sambaquis. Sambaquis são aqueles montes artificiais, né, que foram construídos aqui na margem, no litoral da América do Sul, né, principalmente aqui nas regiões litorâneas do Brasil, que são formados de quê? De conchas,
de ossos de peixes, né? Inclusive ossadas humanas também, né? Ossos de outros animais. Esses locais acreditam-se que eles eram usados como locais de sepultamento, né? Eram cemitérios, e alguns sambaquis eles ficavam próximos uns dos outros, outros sambaquis eram mais altos, né? Provavelmente até evidenciando alguma possibilidade de diferenciação de classe entre as pessoas que eram enterradas, que eram sepultadas nesses sambaquis, né? Então existe toda uma teorificação sobre essa questão dos sambaquis. Então são montes, né? São montes mesmo, alguns pequenos, alguns muito grandes, alguns chegam até 15 metros de altura ou mais, que ficam nas áreas litorâneas, no litoral do Brasil. Só que a maior parte desses sambaquis estão submersos, né? Porque eles foram construídos em uma época em que as águas do oceano estavam mais baixas. Quando elas subiram, grande parte desses sambaquis acabaram ficando submersos, o que atrapalha muito, né, o processo de estudo dessas fontes, né, que hoje estão debaixo d'água. Só que aí, pessoal, como o oceano estava mais baixo, grande parte dos pedaços de terra que hoje estão submersos estavam, né, acima do nível do mar. Então haviam mais ilhas no oceano nessa época do que hoje, né? O acesso a essas ilhas era mais fácil nessa época do que é hoje, por causa dessa questão da configuração geográfica, né, da configuração climática, que fazia as águas ficarem menores. O acesso também era difícil pra caramba, porque se a gente considerar a tecnologia que eles tinham na época, né, eles tinham pequenas embarcações, era muito difícil você atravessar um oceano, né, com um barquinho desse. Mas enfim, existem duas teorias que explicam a chegada do homem na América. A primeira é que ele saiu da África, dominou aqui parte da Europa, né, inclusive chegou aqui na região onde é a Inglaterra, né, nessa época que não havia divisão da Inglaterra da Europa, né, a Inglaterra era ligada à Europa, e andando, né, povoando outras regiões, chegou até a região aqui onde a gente chama do Estreito de Bering. Como era a Era do Gelo, essa região do Estreito de Bering, que liga a Sibéria com o Alasca, era uma região congelada. Então havia uma grande faixa territorial congelada aqui, o que permitiu a passagem desses fluxos migratórios da Sibéria para o Alasca, né, para a América do Norte, da Ásia para a América do Norte, ok? E existe uma outra teoria que diz que fluxos migratórios saíram da África, chegaram na Europa e desceram aqui, ó, pelas regiões da Filipinas, da Nova Guiné, até chegar na Oceania. E através de pequenas embarcações eles foram povoando as ilhas que ficavam, né, aqui na região do Oceano Pacífico, até chegarem, enfim, à América do Sul, ok? Então, as duas teorias do povoamento da América. A primeira é a teoria do Estreito de Bering e a segunda é a teoria das pequenas embarcações, ok? Avançando aqui. A chegada dos primeiros homens à América. Existem duas grandes hipóteses sobre o processo de migração dos homens até a América. A primeira delas afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering, até chegar na América entre 14.000 e 10.000 anos atrás. Esse estreito estaria congelado, já que esse foi o período da última Era do Gelo, e isso possibilitou, né, que esses fluxos migratórios chegassem a pé da região da Ásia, né, da Sibéria, até a região do Alasca, aqui na América do Norte. Ok? Então, continuando aqui. A outra hipótese que explica a chegada dos primeiros homens à América afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania, e de lá navegando nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas, povoando essas pequenas ilhas, até chegarem na América. Ok? Avançando aqui. Agora vamos falar aqui da Luzia, o mais antigo ser humano das Américas. Na região de Pedro Leopoldo,
aqui no estado de Minas Gerais, foi encontrado um crânio feminino e, segundo estudos arqueológicos, descobriu-se que tem em torno de 13 mil anos. Né? Através da datação de carbono, descobriu que esse crânio aí, né, esse crânio feminino, que foi descoberto na região de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, ele tem cerca de 13 mil anos de idade. Okay? Esse crânio recebeu o nome de Luzia, em homenagem a Lucy, né, pessoal, um Australopithecus que foi encontrado lá na região da África. Se não me engano, até o primeiro Australopithecus que foi encontrado. E a Luzia, né, que é essa espécime humana que foi encontrada aqui na região, é o fóssil humano mais antigo encontrado na América. Então, o fóssil humano, né, o crânio humano mais antigo que a gente tem encontrado na América, que seria o crânio da Luzia. Ok? Um ponto importante, que inclusive gera muito debate em relação à figura do crânio da Luzia, é que quando eles foram fazer a reconstrução facial desse crânio, eles já tinham descoberto, né, que ela datava de 13 mil anos atrás, mas quando eles foram fazer a reconstrução facial, eles descobriram que ela tinha feições negroides, ou seja, em grande parte, a feição, né, os aspectos fisionômicos da Luzia davam a entender que ela era uma descendente dos negroides, do fluxo migratório que desceu aqui pela região das Filipinas, da Nova Guiné, da Oceania, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América do Sul, né? Porque ela tinha essas características negroides. Então isso aí foi mais um reforço àquela teoria, né? Que inclusive é defendida pelo Néa de Guidon também, que o ser humano ele não veio somente do Estreito de Bering, mas também veio pela região aqui, ó, por essa segunda rota, né, a rota das pequenas embarcações. Aí existe uma outra teoria também, pessoal, que diz que esses grupos negroides, eles chegaram na Sibéria num primeiro movimento de migração e chegaram aqui e entraram na América do Norte e desceram para a América do Sul. Ok? E que num segundo fluxo migratório, aí sim, grupos grupos nômades, né, que estavam andando de uma região para outra, tiveram essa alteração pela adaptação, pela seleção natural, essa adaptação genética que deu origem ao que a gente chama de grupos mongoloides, que é aqueles grupos, né, com aquela característica fisionômica, aquela aparência, né, mais parecida com os grupos que vivem hoje na Ásia, na Sibéria, né, que inclusive mais parecidos com os povos como é que eu posso dizer? Com os povos que vivem aqui também no Alasca, né? Então, os povos mongoloides, o fluxo mongoloide, ele teria vindo para a América depois, pelo mesmo Estreito de Bering, depois de um fluxo de negroides que teriam chegado aqui, ok? Enfim, mas a questão é que a aparência, né, as características físicas da Luzia após a reconstrução facial dela geram muitos debates, né, suscitam muitos debates dentro do campo científico, ok? A gente tem que valorizar também bastante a figura dos sítios arqueológicos, né, principalmente aqui no Brasil, onde o estudo da pré-história, ele é um estudo que sobrevive a duras penas, né, em grande parte por falta de investimento, e é um estudo muito recente, mas que apesar do curto período de sua iniciação, já alcançou grandes avanços, né, nessa questão do conhecimento de como o homem chegou na América, como foram os primeiros povoadores, né, a pré-história do Brasil. A gente tem alguns sítios arqueológicos aqui que a gente vale a pena citar. O primeiro, né, que é o sítio arqueológico da Pedra Furada, que inclusive tem uma grande atuação aqui da arqueóloga Néa de Guidon, né, aqui no Piauí, que é considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade, ok? Tem o sítio arqueológico de Lapa Vermelha, em Minas Gerais, que foi nesse local que foi descoberto o crânio da Luzia, considerada a primeira brasileira. Tem também o estudo dos sambaquis,
né, que são aqueles montes que eu expliquei para vocês, aqueles montes artificiais que foram construídos pelos primeiros humanos que chegaram aqui na América, né, formados por conchas, por ossos de peixes, de outros animais, onde pessoas eram enterradas, né, também. Esses sambaquis eles vão se encontrar, vão ter uma manifestação em todo o litoral brasileiro, né, mas vão ter mais evidentes, né, mais aparentes, principalmente no litoral do Rio de Janeiro a Santa Catarina, ok? Seus estudos estão na gênese da arqueologia brasileira. Os primeiros locais, né, caracterizam aí o início do estudo da arqueologia no Brasil. Aqui também eu tenho o sítio de Santa Helena, né, no Mato Grosso do Sul, que possui datações de 23 mil anos antes do presente, né? E também tem a Terra Preta da Amazônia, né? Aqui na Amazônia, com seus sítios, os tesos da ilha de Marajó e os megalitos de Calcione estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical. Que é o que, pessoal? Vamos imaginar aqui, né, o pessoal que tinha chegado aqui inicialmente no território do Brasil, no território da floresta amazônica, os primeiros povoadores. Sabe-se que o território, que o solo, né, da floresta amazônica, da bacia amazônica, é um solo muito difícil, né, para ser usado para agricultura, para plantação. Não é um solo muito fértil, é um solo meio ácido. Mas aí você até pode perguntar para mim, mas professor, tem a floresta amazônica lá, como o senhor pode falar que aquele território é ruim para plantação, se tem uma floresta, a maior floresta do mundo está lá naquela região? É porque, pessoal, a floresta se retroalimenta, né? A questão do clima, da chuva, das águas que são condensadas, né? Das próprias árvores, as folhas que caem, os animais que morrem lá naquela região, que dependem daquele ecossistema, estão sempre gerando matéria orgânica que fertiliza as terras da floresta, né? Então, sem a floresta, sem as árvores, sem a fauna do território da floresta, aquele solo, ele rapidamente ele perde as suas propriedades de fertilidade, né? E se torna um solo ácido, um solo infértil, né? Um solo ruim para a plantação. Mas há algumas regiões, né, principalmente aqui nessa ilha do Marajó, que foram encontrados pequenos pedaços de terra onde tinham essa terra preta, que era uma terra diferente do resto da terra que naturalmente compõe o território. E essa terra preta, fazendo-se uma análise sobre ela, percebeu-se que ela era uma terra muito fértil, muito boa para a plantação, e que por séculos ela preservava esses nutrientes, né, que fazia dela uma terra muito boa para a plantação. E aí começou a se levantar dúvidas, né, que será que se essa terra ela se fez por um processo natural, ou será que essa terra, né, essa terra super adubada, essa terra muito boa para a plantação, que até hoje essa terra é usada, né, por grupos locais lá para poder fazer as suas agriculturas, né? Será que essa terra não surgiu pela ação humana, pela intervenção humana, né? Esses aí foram questionamentos que começaram a surgir sobre a terra preta na Amazônia, ok? Então vamos lá. E aqui a gente chega à correção das atividades. Antes só terminar aqui o que está escrito aqui no slide, né? O que chamamos de sítio arqueológico é um local onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, seja esta ocupação antiga ou recente. São registrados como sítios arqueológicos aqueles que apresentam importância científica para a compreensão da história da humanidade, ok? Então esses locais aí que vão trazer fontes históricas, vão trazer informações que podem ajudar, né, na compreensão do passado, são chamados aí de sítios arqueológicos, ok? E vamos aqui para a correção das atividades. A questão 1 vai trazer o seguinte enunciado: a análise do DNA dos vários grupos humanos permite verificar que depois que os primeiros homens africanos, caracterizados como negroides, se instalaram na Ásia, parte deles passou por um processo de mongolização, gerando a raça amarela.
Além disso, no entanto, uma parte desses negroides empreendeu um processo de migração em direção à Oceania, e ao que tudo indica, outra parte seguiu para a América. Acredita-se que os negroides chegaram à Austrália há cerca de 30 mil anos atrás. Ok? E aí vem um enunciado. Os primeiros seres humanos que chegaram ao continente americano eram descendentes de A. asiáticos, B. europeus, C. mongóis ou D. negroides. A correta seria, negroides. Com base em quê? Com base no estudo do crânio da Luzia, que trazia características negroides. Ok? Aqui a questão 2. O texto aborda o trabalho dos arqueólogos nos sítios pesquisados por eles. Então vamos lá. A arqueologia é associada, aqui da revista Ciência hoje, A arqueologia é associada às aventuras vividas por personagens dos filmes. Porém, essa ciência nada tem a ver com essa imagem plantada pelos filmes. Nela, são utilizados métodos de investigação e trabalhos científicos. Essa ciência tem como objetivo entender as mudanças ocorridas na vida do ser humano e suas origens. Para tanto, utilizam-se de vestígios do passado para reconstruir as fases históricas. Esses vestígios, também chamados de documentos históricos, podem ser escritos ou não escritos, ossos, restos de fogueiras, pinturas rupestres, ruínas, textos antigos, objetos de cerâmica, entre outros. Os locais onde são encontrados esses objetos são chamados de sítios arqueológicos, ok? E aí vamos para a questão. Analise as afirmações relacionadas ao texto, ok? E aí a gente vai assinar quais são corretas, quais são verdadeiras. Então vamos lá, a primeira. A arqueologia é uma atividade com narrativa de ficção para ser usada nos filmes de aventura. Essa é falsa, pessoal? A arqueologia ela não serve só para dar uma base narrativa para confecção de filmes, de confecção de aventuras de ficção. Não, pessoal? A arqueologia é uma ciência séria, que se baseia na análise de fontes reais, de fatos reais. Então, a primeira aí é falsa. A segunda. A arqueologia procura explicar mudanças ocorridas na vida humana, desde suas origens. Essa é verdadeira, pessoal? A arqueologia ela faz essa comparação no estudo da fonte, o que a fonte transmite sobre o período do passado e como ela se compara com o período presente. Então, a 2 é verdadeira. A 3. Os restos, ruínas, fósseis, objetos e textos são vestígios para se estudar o passado. Também é verdade, pessoal? São todos o que a gente chama de fontes materiais, E todas elas se aplicam aí dentro do estudo da arqueologia também, dentro do estudo do passado. Então a 2 e a 3 é verdadeira. Vamos ver a 4. Os sítios arqueológicos são espaços utilizados pelos arqueólogos nos momentos de lazer. Também não, pessoal? Aí nem para tanto. Por mais que o arqueólogo ele vá gostar de fazer o seu trabalho, imagino, ele não faz esse trabalho por lazer, ele faz por uma necessidade, Não é aquela coisa, tô sem nada para fazer, vou ali no sítio arqueológico. Nada a ver, pessoal? Ele não faz por esporte, ele faz por trabalho, é uma ciência séria. Então a 4 seria falsa, ok? Então estão corretas as afirmativas 2 e 3. Então aqui na número 2 vocês devem marcar a letra B, ok? Pessoal, na próxima aula a gente dá continuidade aqui nessa correção, porque falta 1 minuto para a aula acabar. Disso aqui que foi explicado, vocês têm alguma dúvida? Não. Beleza, pessoal. Espero que essa aula tenha sido de bom proveito para vocês, então. E até a próxima. Obrigado por estarem aí comigo hoje. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, até mais. Obrigado. Oi, Marcos.
É isso aí, pessoal. Obrigado por estarem aí hoje. Se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Valeu, obrigado e é isso aí.